Olá, meu nome é Sandro, eu sou o CEO do Fenício e eu quero falar para você hoje sobre a parceria do Fenício com o Client Hub. Como que nós da empresa Fenício podemos ajudar vocês? Como que nós podemos ajudar a agência, como nós podemos ajudar os parceiros? Então a ideia é falar aqui um pouco sobre a parceria, sobre o Fenício, como nós vamos ajudar, que desafios o Fenício está a fim de comprar junto com vocês, que desafios ou a agência tem ou os clientes da agência têm e que o Fenício está a fim de comprar a briga junto. Como que a gente vai fazer isso e um pouquinho de valor no sentido de valor financeiro, qual que é o comissionamento, qual que é o valor do Fenício, o que a agência ganha e por aí vai. A primeira coisa que eu quero comentar é sobre falta de resultado. Estamos aqui da agência, tá? Eventualmente a agência ela tem lá resultado e aí daqui a pouco não vende, às vezes vende, não vende essa sazonalidade. Venda não é uma coisa flat, eu não vou vender todo mês a mesma coisa. Vão ter altos e baixos, mas eu deveria ter uma consistência aqui na minha receita. Isso pode ser um problema da agência e pode ser um problema do cliente da agência também. E o Fenício, ele tenta buscar isso daqui sempre num alto nível, tá? Tenta não, na verdade nós levamos isso para os nossos clientes. Bom, às vezes o que pode acontecer com a agência? A maioria das agências elas trabalham com inbound marketing. Aí vocês fizeram um contrato com o cliente, fecharam. Um dos problemas é, o camarada inbound demora, e aí ele não aguenta tanto tempo e cancela contrato. Não consigo ajudar, até daria para ajudar um pouco nisso aqui. Outro problema porque o outbound às vezes vai gerar um resultado mais rápido, tá? Mais caro às vezes, mas mais rápido. Outro problema o camarada até aguentou ficar bastante tempo, ele ficou bastante tempo, vocês começam a gerar resultado, vocês geram lead para ele, porém ele, cliente, não consegue transformar aquele lead em um contrato, não consegue transformar o lead em dinheiro. Ou ele dá o azar, você sabe, o inbound gera leads bons e alguns leads não tão bem qualificados. E dá o azar de os primeiros leads não são bem qualificados. Aí ele pode achar, primeiro, que o inbound não funciona, perdi meu tempo, perdi dinheiro e cancela contrato com a agência, ou pior do que isso, ele acha que a agência não funciona. Vou ter que cancelar contrato, ou com essa agência, ou não vou trabalhar com esse negócio de inbound. Então o Fenício ele pode ajudar. Primeiro, quando um lead vem do inbound, o Fenício vai largar para o vendedor somente se ele realmente tem fit. Então o Fenício vai fazer aí uma filtragem desses leads. E o Fenício vai também trabalhar, óbvio, com o conceito de outbound puro, o Fenício vai estar, o SDR vai estar prospectando e largando lá para o vendedor contas que tem fit. E um problema que acontece quando o cliente tem uma estrutura de SDR, de prospecção, ou que foi sugerido por vocês, ou que ele já tem lá dentro, acontece muito questão de visitas improdutivas, onde o SDR marca a visita, só que não tem fit. E isso acaba aumentando o custo de aquisição de clientes. Outro problema que os clientes têm, talvez vocês na agência também, é um pouco de falta de padrão. Se ele tem lá um determinado estrutura de prospecção, ou até mesmo tem o vendedor prospecta, cada um faz de um jeito. E cada um fazer de um jeito até não chega a ser problema. O problema é quando um camarada faz de um jeito e tem uma produtividade X, outro camarada faz de outro jeito e tem uma produtividade muito baixa. Então eu deveria ter um mínimo de padrão, deixando as pessoas usarem o seu estilo, a sua forma de fazer, mantendo um padrão mínimo para aumentar o volume e aumentar a qualidade. Outro pepino muito grande para os clientes e talvez para a agência é a questão de perda de inteligência. O SDR, o número que eu tenho é de 12 a 24 meses. O turnover é relativamente alto. Um SDR fica então de 12 a 24 meses e ele sai. Ou sai da empresa, porque encheu o saco de ficar ligando lá, tomando não o dia inteiro, ou ele é promovido a vendedor dentro da empresa, ou ele vai para uma outra área dentro da própria empresa. O fato é que ele sai. E aí eu tenho que contratar um novo SDR e tem a curva de aprendizado. Isso demora, é longo, até a pessoa começar a produzir, acaba sendo caro. Então perda de inteligência é um problema. Outro problema muito grande é que o vendedor não gosta de prospectar. E eu diria que vendedor não tem que prospectar. No passado prospectava, hoje não mais. Isso aqui é coisa do século passado. Vendedor tem que vender, prospectador tem que prospectar. E óbvio, para isso ele vai ter que ter uma ferramenta para ajudar. O prospectador vai ter que ter uma ferramenta para fazer isso. Que é o que o Fenício se propõe a fazer. Então, ferramenta é um conjunto de processo, método, inteligência e ferramenta. Processo, nós trabalhamos com a questão da segmentação de função, então a agência vai fazer provavelmente aqui a parte do inbound marketing, eu preciso preparar o mercado, fazer marketing de conteúdo, dizer que a empresa existe e por aí vai, o cliente de vocês. O inbound vai gerar leads que o SDR, o que eu chamo de Finder aqui, vai ter que filtrar o que realmente vale e o que não vale, e ele vai ter que fazer prospecções ativas. Quando ele encontra um lead que vale a pena, ele vai passar para o Hunter, para o vendedor de contas novas, que tem que trazer esse contrato para dentro de casa. Uma vez na base de clientes, ele vai passar isso aqui para um Farmer que vai fidelizar a carteira.
Esse conceito aqui de ter Hunter e Farmer vale quando tem uma carteira grande, tá? Um número grande de clientes até vale a pena. Se eu tenho um número pequeno de clientes, talvez o vendedor vá fazer os dois. Então isso no que se refere a processo. Processo ainda, eu não coloquei aqui, mas preciso separar em fases. Eu tenho que ter uma fase de triagem e uma fase de prospecção. Eu falo um pouco mais à frente sobre isso. Na parte de inteligência, isso aqui é um ponto muito importante, que é o seguinte, eu preciso ter o discurso certo para a persona certa. Se eu ligar para um CEO, eu tenho que ter um discurso de CEO. O CEO está preocupado, CEO, diretor-presidente, dono da empresa, ele está preocupado com lucratividade, rentabilidade, aumentar mercado, perpetuidade da empresa dele. Se eu falar com alguém de marketing, um gestor de marketing, está preocupado com as coisas que um gestor de marketing está preocupado, com, sei lá, apoiar a área comercial, com fazer campanhas, com fazer a parte digital, enfim, trabalhar a parte de marketing, talvez dentro do marketing também. Agora, pensa no cliente de vocês. Se eu falar com uma pessoa do RH, por exemplo, se for vender um outro produto, um cliente de vocês vai vender um outro produto e a persona que ele ataca é o RH. A pessoa do RH está preocupado com gestão de pessoas, com gestão com recrutamento, com seleção, com reter talentos dentro da empresa. Cada persona que eu abordo vai ter uma dor diferente e eu tenho que entender isso e ter um discurso adequado para aquela persona. Só que não é só a persona, o segmento pode interferir no discurso. Se eu falar, por exemplo, com um dono de uma empresa e essa empresa ela é de serviços, por exemplo, o dono vai estar preocupado com rentabilidade, lucratividade, perpetuidade, abrir mercado, enfim, no viés de uma empresa de serviço. Eu preciso ter gestão de contrato, preciso ter gestão de pessoas, preciso ter gestão de projeto. Se eu estou falando com um dono, com um CEO e é varejo, ele vai estar preocupado com rentabilidade, lucratividade, perpetuidade, porém no viés de varejo. Eu preciso considerar cartão de crédito, eu preciso diminuir a fila, o papa-fila, eu preciso comprar melhor e por aí vai. Então, dependendo da persona, do segmento, o discurso muda na hora do SDR, do prospectador, entrar em contato com esse cara para saber se tem fit ou não tem fit. Outro ponto importante é que as palavras que nós usamos nos discursos, elas interferem na resposta. Na verdade, a frase correta vem da PNL. Na PNL a gente diz que as palavras que nós usamos na comunicação interferem na comunicação. Como o SDR usa muita pergunta para fazer a comunicação, para fazer a busca de informação, as palavras que nós usamos na pergunta vão interferir na resposta. Vou dar um exemplo verdadeiro que a grande maioria dos clientes que eu vou tem algo muito parecido com isso, quando eles têm uma estrutura de prospecção. Então, imagina o SDR, ele está ligando lá para uma empresa e pergunta, fulano, qual a solução, qual o produto, qual o serviço que tu usa hoje? Hoje eu uso a solução XPTO, PIMPIM, enfim, botei um nome aleatório aqui. E aí faz de conta que, no caso desse cliente, eles estudaram lá o mercado, os principais concorrentes, e eles sabem que esse fornecedor aqui tem problema de suporte. E no que ele vende é um tipo de produto ou serviço que o suporte é uma coisa comum de acontecer. E esse cara tem um suporte ruim. O que o SDR vai fazer? Vai tentar pisar na dor do suporte. Entendi, fulano, tu usa a solução PIMPIM. E me diz uma coisa, como é que está o suporte, como é que está o pós-venda? Vocês estão sendo bem atendidos pela solução atual? E aí, talvez a pessoa diga que sim, talvez diga que não. Quando eu estava, num dos clientes que eu estava, o camarada lá do outro lado disse que sim. E a gente vai entender, porque às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que não. Só que essa pergunta está errada. Aqui, eu deveria fazer essa mesma pergunta usando outras palavras. As palavras corretas aqui são: interessante, fulano, tu usa a solução X hoje. E me diz uma coisa, que tipo de dificuldade, que tipo de problema, o que tu está querendo melhorar, o que tu está querendo resolver hoje com a solução atual. Quando eu pergunto se o camarada está sendo bem atendido e ele está na pressa, na correria, ele vai responder de acordo com a pergunta que eu estou fazendo. Se eu faço uma pergunta de que problema ele tem, ou o que ele quer resolver, o que ele quer melhorar, eu estou mandando um comando para o inconsciente dele para ele achar um problema, achar um ponto de melhoria, e ele vai ter que falar sobre isso. Se eu estou dizendo que ele está sendo bem atendido, se ele está com muito problema, ele vai responder que não. Só que, cara, as palavras que nós usamos, elas interferem nas respostas. Nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós usamos na hora de montar os discursos, ok? Aqui, de novo, estou sendo breve, rápido. Quem tiver interesse em saber mais sobre isso, entre em contato conosco lá no Fenício. E para fechar, então, processo, inteligência, preciso também ter ferramenta. Ferramenta, então, entra o Fenício. Dentro do Fenício, nós vamos ter aqui os critérios para avaliar se eu quero ou não a empresa. A primeira avaliação que eu tenho que fazer quando eu entro em contato com um lead é saber se eu quero ou não. Se eu não quero, descarta. E para saber se eu quero ou não, preciso ter critérios. Por exemplo, tamanho, segmento, região, enfim, tem critérios que vão
separar porque é lixo e vão passar para frente. E dentro do Fenício a gente consegue colocar esse critério e botar o conceito de lead scoring. Então o Fenício vai ajudar a tomar essa decisão. Quando passa para a fase seguinte, que é a abordagem, normalmente são duas, tem clientes nossos que tem três, tem clientes nossos que tem um, tem clientes nossos que pode ter, sei lá, quantas fases quiser. O mais comum é dois ou três. Quando passa para a segunda, aqui eu tenho que saber se a empresa me quer. Basicamente eu tenho que rodar talvez o bunch aqui, tem que saber se tem dor, tem que ver se eu estou com poder e por aí vai. Então aqui também tem uma série de coisas que eu tenho que buscar, série de informações que eu tenho que buscar, muito voltado à dor, usando o spin e tal, usando o bunch, usando o conceito do spin selling para que o Fenício consiga me ajudar a decidir se aquele lead tem fit ou não tem fit. E aí eu tenho então os leads aqui e vou trabalhar esses leads. Nós estamos liberando, enfim, vou pegar, por exemplo, dar um exemplo aqui, pegar esse Hospital São Carlos aqui, vai me abrir os dados da conta, os dados do contato, eu escolho aqui a estratégia de abordagem que eu vou usar, dependendo da persona ou do segmento, abre aqui como é que eu tenho que me relacionar com aquele lead, eu vou batendo papo com ele, quando termina eu clico aqui e o Fenício vai me ajudar. Então nesse caso aqui eu precisava de 20 pontos de dor, tem 26 pontos de dor, é uma conta que super vale a pena. Essa conta vai passar para frente. É 20 aqui, se desse 18, 17, 16, enfim, ele ia já poderia descartar esse lead. Óbvio que o SDR ele pode, se ele quiser, precisava de 20, deu 19, cara, vou passar para frente e vou justificar lá por que eu estou passando para frente. Isso é um parâmetro, cada cliente vai dizer se o SDR pode ou não forçar a troca de fase. E aí passou de fase e foi para frente. Uma coisa que nós estamos em desenvolvimento, vai ser entregue no final de junho, já temos 2 clientes beta teste que estão trabalhando isso daqui, é a cadência de e-mail. Então, de dentro do Fenício, entre a triagem e a prospecção, que são as duas grandes etapas da prospecção, primeiro eu faço uma triagem para saber se eu quero ou não esse lead. Antes de entrar em contato, vai entrar eu até não gosto muito da questão da cadência de e-mail, na verdade é uma sequência de atividades. Vai ser uma espécie de um workflow, tipo, imagina pegar lá no Visio da vida, ou sei lá, no PowerPoint, e botar um monte de caixinhas e dizer o que vai acontecer. Eu vou mandar um e-mail, se voltar o que eu faço, se o cara não leu o que eu faço, se ele leu o que eu faço, se ele leu mais de X vezes o que eu faço, daí eu vou ligar, aí quando vai ligar tem que ligar, por isso que não é uma cadência automática de sair fazendo. A gente vai colocar lá cada etapa, o que vai ser feito, quando que vai ser feito, se é uma coisa manual, se é uma coisa automática, se requer intervenção do usuário ou não, ok? No que se refere a comissionamento e benefícios, está aí no site do Client Hub, vocês podem olhar lá, tendo dúvidas, entre em contato conosco. Para quem é agência, o Fenício tem 75% de desconto, tá? Além da comissão quando vocês venderem lá para o cliente de vocês. Mas enfim, tudo isso está lá no site, se tiver dúvida, entre em contato comigo. O nosso propósito, a nossa ideia é ajudar a agência e os clientes da agência a vender mais, prospectando melhor. Enfim, era isso e, de novo, qualquer dúvida, entre em contato conosco, beleza? Boas vendas para vocês e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Abraço.